Temos uma aula muito especial hoje, né, sobre gestão do SUS e NASF. Então, agradeço a presença de todos, das palestrantes, muito obrigada desde já por vocês terem aceitado esse convite, de estar aqui com a gente hoje. E quem vai estar iniciando a palestra de hoje vai ser a Carla. Vou estar dando uma introduçãozinha, tá? Vou te apresentar, Carla. O nome dela completo é Carla Porfírio Munhoz. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Anhanguera, Uniderp, 2020. É membro do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Anhanguera, Uniderp 2018-2019. Curso de SLS válido até 2022 e residente em Medicina da Saúde da Comunidade. E uma coisa muito legal também é que ela é nossa ligante, então é uma honra. Pela primeira vez nós temos um ligante dando uma aula pra gente. Então, muito obrigada. Desejamos uma ótima apresentação para você. Estamos muito ansiosos pela sua aula, tá? Obrigada, gente. Eu agradeço pelo convite da aula. Como acabaram de dizer, eu sou a primeira residente de Medicina de Família e Comunidade aqui de Prudente. Faço parte da primeira turma e sou a única residente. Como por ser o primeiro ano, a gente ainda está organizando a residência, mas vou falar só brevemente como está sendo. Eu faço parte de uma ESF no Parque Primavera, passo a semana inteira lá com o meu preceptor, que é o Dr. Marcel. E aí, uma vez na semana, eu vou para algum ambulatório. Por enquanto, eu fui no ambulatório do idoso. Como não está tendo CRI, né? Por estar em reforma, eu fui para o ambulatório da UNOeste. Aí, a partir de então, eu vou começar a participar dos ambulatórios de pneumologia, de hanseníase. E assim, a cada mês eu estou indo num ambulatório diferente. Além disso, eu participo das aulas da clínica médica, do hospital regional, e também faço um plantão uma vez por semana no hospital regional. Como sou residente e estamos em pandemia, também participo dos plantões do Covid, também no hospital regional, só para vocês entenderem como é a residência, por enquanto, de medicina de família. E aí me pediram para fazer essa aula sobre gestão em saúde. Relacionado ao tema gestão em saúde, é um tema muito abrangente, existe até pós só para esse tema, então eu tentei compilar o máximo que dava para vocês entenderem um pouquinho. Relacionado à gestão em saúde, são as formas governamentais de esfera nacional, estadual, municipal de preconizar o SUS, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito financeiro no país. Então, assim, não é fácil gerir nenhuma casa ou uma comissão de formatura, qualquer grupo. Então, é necessário ter diretrizes para relacionar o administrativo com o financeiro para as áreas de saúde. Conforme a Constituição Federal de 1988, é relacionado à integração da rede regionalizada e hierarquizada do SUS. Então, constitui esse sistema único, organizado pelas diretrizes de descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para atividade preventiva, que no nosso caso é a atenção básica, e participação da comunidade, que são as formas de conselho de saúde. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortem, ou se tiver dúvida também. E aí, em 1990, o SUS foi regulamentado por meio de duas leis, que são a Lei 8.080, que é de promoção, proteção e recuperação da saúde, e a Lei 8.142, que faz parte dessa participação da comunidade e as transferências dos recursos financeiros. Essas ações de serviços públicos de saúde, que foram contratados pelo SUS, conveniados que integram o SUS, elas fazem parte da diretriz no artigo 198 da Constituição Federal, com os princípios do SUS, com o capítulo 2, no artigo 7, que são os princípios doutrinários, universalidade, integralidade e equidade, e organizacionais, descentralização, regionalização e hierarquização. A universalidade é um SUS preconizado para todos, independente da região onde está. A integralidade é ver esse paciente como um todo. E a equidade é você tratar até os diferentes como iguais. Ou seja, quem tem uma deficiência, você precisa dar o melhor suporte, o melhor apoio. E os organizacionais, que é a descentralização, regionalização e hierarquização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente melhor sobre isso. Dentro dessa estrutura, então, o que nós vamos ter? Como gestor nacional é o Ministério da Saúde. Como gestor estadual, são secretarias estaduais.
municipal, a Secretaria Municipal. Dentro desse colegiado participativo, que é da comunidade, tem o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. E a relação dos dois, tanto do gestor quanto do colegiado, é essas comissões intergestoras. Que é a comissão tripartite, que é nacional, estadual e municipal, e a bipartite, que é estadual e municipal. E as representações desses gestores se dão pelos conselhos CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASEMS, Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e o CONSEMS, Conselho de Secretaria Municipal de Saúde. Em relação ao que eu falei para vocês sobre a comunidade participar, são as conferências de saúde. As conferências de saúde, elas são realizadas com periodicidade quadrienal. E os representantes de vários segmentos sociais, por exemplo, comunidades como indígenas, surdos, deficientes, LGBT, médicos, planos particulares de saúde. Todos podem participar, desde que esteja sendo 50% usuários, 25% trabalhadores de saúde e 25% governadores ou esses serviços privados conveniados. Esse tem o objetivo de avaliar a situação da saúde e propõe as diretrizes para as políticas de saúde. Então, eles se organizam por meio das conferências municipais de saúde, depois passa para a Conferência Estadual de Saúde e combina na Conferência Nacional de Saúde. E em relação às normas operacionais básicas, elas são instrumentos que são utilizados para a definição da estratégia, que são aquelas portarias. O seu conteúdo é definido, pactuado entre o Ministério da Saúde e o CONAS e o CONASEMS. Desde o início do processo da implantação do SUS, teve 3 normas operacionais básicas, e em 2001 foi publicada a primeira norma operacional de assistência à saúde. Então, como ficou? O NOB de 91 era uma unidade de cobertura ambulatorial. E aí, junto disso, tem que se fazer a AIH, que todo mundo que provavelmente passou pelo regional já deve ter feito, ou pelo menos pegado uma AIH, que é a autorização da internação hospitalar. Isso serve para você ter uma produtividade do atendimento. Todas as vezes que um paciente precisa de um atendimento, se não for feita a AIH ou se não for feita um correto preenchimento daqueles papéis, a gestão do SUS não pode pagar por aquele paciente. Então, é uma forma de ver a produtividade do local e conseguir o financiamento para esse paciente, dos gastos com esse paciente. A NOB de 93 já foi o conselho tripartite e o bipartite, fundo a fundo, ou seja, tem uma aquisição financeira diretamente para um fundo específico. E aí teve baixa autonomia dos gestores em relação a esse fundo, por ela ser automática. A NOB de 96 teve já uma programação pactuada integrada, então já foi de acordo com o piso de atenção básica, então você tinha um valor para cada paciente, um valor específico. Então eram feitos estudos dentro da regionalização do local, em que você recebia do estado e do município um valor específico para aquele paciente. Se ele iria usar ou não, mas pelo menos estava garantido por lei aquele valor. Também era por produtividade. Já o NOS de 2001 teve uma regionalização da saúde. Então, essa responsabilidade ficou mais para o Estado, tendo um PAB também fixo e variável. O fixo era esse valor por cada paciente e o variável era de acordo com o que era feito nas demandas, de acordo com os programas, como todo mundo que já deve ter passado em alguma unidade básica sabe que tem demandas de gestante, demandas de criança. Então, era de acordo com esses atendimentos específicos, ganhava um valor a mais. A regionalização é igual esse mapa que eu coloquei aqui do lado, que é, por exemplo, Prudente faz parte da 11ª departamento. Então, é uma regionalização. E o NOS de 2002 foi com o aumento desses procedimentos que começou a ganhar mais valores de ajuda, né, dentro das ESFs. Os recursos financeiros, então, ele faz parte dessa lei de 8.080, que é essa lei orgânica, que prevê que 80% do suporte da União seja para a saúde. Tem esses impostos, tanto municipal quanto estadual. Por exemplo, o IPVA e o IPTU são impostos municipais, que também tem uma porcentagem dada para a saúde. O INSS é o da União, que também tem essa porcentagem. E aí, por exemplo,
Da União, 5% do PIB vai para esse Fundo Nacional de Saúde. Dos estados, 12% de toda a arrecadação daqueles impostos vão para esse Fundo Estadual de Saúde. E nos municípios, 15% da arrecadação para esse Fundo Municipal de Saúde, sendo que Prudente é acima desse valor. Prudente está aproximadamente 17% de arrecadação. E aí, como funciona esse planejamento e esse orçamento? Todo conselho e toda secretaria precisa ter um plano plurianual. Então, eles fazem programas e ações a cada 4 anos de como vai funcionar esse fundo a fundo e quais serão os investimentos para quais programas. Tem esse plano anual que tem essa meta com detalhamento, que faz parte dessa lei diretriz orçamentária com receita e despesa, e a lei orçamentária anual, quanto e como foi aplicado. Tudo isso é envolto no relatório anual de cumprimento de metas, ou seja, tudo que for utilizado daquele fundo precisa ser gasto com aquele fundo, não tem como retirar para ir para outros programas. E aí já o novo financiamento do SUS, que é esse custeio, né, da atenção primária de saúde, é feito de forma de captação ponderada, que tem esse repasse financeiro vinculado ao número de pessoas cadastradas por equipe. Então, ele aplica o peso para cada regionalização. Socioeconômico, perfil demográfico e classificação. Tem esse pagamento por desempenho, igual eu falei para vocês, que é esses de indicadores que são alcançados pelas equipes. Então, o número de visitas, o número de acolhimento, de pré-natal, de exames. Vai ter esse pagamento por desempenho e esse incentivo para ações estratégicas, que é destinado ao custeio mesmo de ações e programas do local. Então, o programa na escola, programa de idoso, todos esses têm um pagamento a mais para a unidade. Aqui a portaria, se vocês quiserem olhar o QR Code, é a portaria número 2.979, de 12 de novembro, e ela tem o objetivo de instituir esse programa Previne Brasil. Então, estabelece um novo modelo de financiamento de custeio, que é baseado em metas. Não sei se deu tempo de vocês olharem. Espera um pouco. Alguém? Vou continuar. E aí o programa Previne Brasil indica que serão monitorados 21 indicadores de saúde da população, no contexto da APS. Vocês estão me escutando? Sim, tá dando pra escutar certinho. Então tá, que ninguém falou nada. Então, aí depois eu tirei print aqui e a gente pode disponibilizar pro pessoal depois. Aí fica livre. Não, tudo bem. E aí tem esse programa, então, do Previne Brasil, que são esses 21 indicadores de saúde da população. E eles são informados regularmente. Tudo que é feito no SUS vai para esse programa do SUS, né? Então é alimentado sempre essas informações. Aí a proposta prevê que em 2020 foram monitorados 7 indicadores, aí tem mais 7 em 2021 e mais 7 em 2022. É feito a cada 4 meses. Essa é a portaria que fala sobre os indicadores do pagamento por desempenho. Também é um outro QR Code para vocês poderem ter acesso mais fácil. E aí, só para exemplificar como são esses indicadores de pagamento por desempenho, essa proporção de gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, gestantes que foi feito os exames para sífilis e HIV, proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico, exame citopatológico, cobertura vacinal, percentual de pessoas hipertensas que fazem o acompanhamento na unidade com pressão arterial aferida, e o também de diabéticos que fizeram a solicitação de hemoglobina glicada para acompanhamento. E aí o financiamento de custeio federal foi totalmente remodelado de acordo com esse programa. E aí houve o quê? Houve a extinção dos pisos de atenção básica, fixo e variável, e outras iniciativas de indução, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, que era um programa que eles iam até a unidade para poder ver se realmente estavam sendo feitos os programas. Então, eram órgãos, né, da secretaria, pessoas da secretaria que iam até as unidades. Perguntava tanto para o médico como ele fazia os atendimentos, como para a população se esses atendimentos estavam realmente sendo feitos.
E o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele deixou de ser um programa fixo de atendimento. Então, os gestores hoje em dia podem escolher ou não continuar com esse atendimento do NASF. E aí, vocês vão poder saber melhor na próxima aula. Só para lembrar vocês, para finalizar, sobre a Política Nacional de Humanização, PNH, é desde 2003. Ele conta com diretrizes também do Humaniza SUS, de transversalidade, protagonismo, autonomia. E essa rede também do QR Code é para vocês terem um conhecimento que é um blog de saúde, para poder escrever. Então, qualquer pessoa da área de saúde pode escrever sobre um determinado assunto, fazer um post. E isso também ajuda no certificado de vocês, no currículo, tá? Só para vocês terem um conhecimento. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade, pessoal. Quem quiser abrir o microfone, pode perguntar. Escrever no chat também, que a gente está lendo as perguntas. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigada, foi uma excelente palestra. Sou suspeita, amo a saúde, amo o SUS, então eu adorei. Estão falando aqui, eu não entendi muito bem essa parte final do post que foi comentado. Tá, do Humaniza SUS. Depois eu coloco no grupo para vocês sobre esse blog. É um blog do SUS que dá acesso a qualquer pessoa da área de saúde a escrever sobre doença. Eu fiz mesmo um post sobre síndrome de Tourette, que é uma síndrome rara. Então, você consegue publicar a partir do momento que você tem uma votação, no mínimo 5 pessoas votando, você consegue publicar na primeira página, depois que você tem essas 5 votações afirmativas, né? Pessoas votem para você publicar. E aí isso tem como você colocar como um evento, tanto na plataforma do Lattes, quanto no seu currículo, como um evento de gestão, né? De evento. Como fala? Esqueci o nome específico. Mas gera uma pontuação, dependendo do lugar que você tentar residência ou tentar depois o título. Então, mais alguma dúvida? O post do blog pode ter mais de um autor? Eu acredito que sim. Para publicar no site, né, você tem que estar logado. Mas eu acredito que tem como você colocar, que foi a partir compartilhado, né, o post. Depois eu mando o meu depois para vocês darem uma olhada. Eu mando no grupo. Aceitamos sim, muito obrigada. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, né, por enquanto, agradeço novamente a palestra, muito obrigada. E aí, se a Sabrina tiver ok para ela, nós podemos seguir para a próxima palestra. Tudo bem, Sabrina, se a gente começasse? Podemos sim. Você consegue então passar? Porque eu dei uma bugada aqui no Note e eu não consegui configurar a apresentação para o notebook. Não, mas pode ficar tranquilo, eu consigo colocar aqui. Eu já vou abrir e já coloco aqui para você. Só um minutinho, tá? Tá bom. Tá aparecendo aí? Tá. Vou tentar colocar tela cheia, foi? Foi. Confirma pra mim. Isso, tá passando isso. Até já passou, beleza, já. Pessoal. Então, eu voltei aqui no início, então eu vou te apresentar. Então agora a gente vai para a segunda palestra, NASF, o que é e como funciona. E nossa palestrante de hoje, muito obrigada pela sua presença, é a Sabrina Gurgel. Ela que é fonoaudióloga, graduada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em 2003, especialista em adolescência pelo Departamento de Pediatria da Unifesp, em 2004, residente em saúde da família pela Casa de Saúde em Santa Marcelina, Faculdade Santa Marcelina, em 2006, especialista em gestão de saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, em 2010,
aprimoramento em atenção domiciliar pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. Atuou como fonoaudióloga e coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF pela APS Santa Marcelina. Atuou como coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar, vinculada ao Programa de Melhor em Casa pela APS Santa Marcelina. Apoiadora em saúde dos programas e serviços multiprofissionais NASF, PAVES, SER, NIR, APD, EMAD, EMAP, URSI, PAI e ILPI. Atua há 16 anos no SUS. A área de interesse e formação de saúde coletiva, saúde pública, atenção domiciliar e educação em saúde e planejamento em saúde. Muito obrigada e pode iniciar assim que você se sentir à vontade. Tá bom. Gente, parece uma vovozinha falando, né? A Giovana me apresentando, parece uma vovozinha com essa trajetória aí. Mas a Lê também pegou meu currículo no LinkedIn, então tem todo o descritivo, né? Todo o pedigree que a gente faz. Mas aí faltou algumas coisas mais subjetivas, né? Porque deu para perceber um pouco da minha paixão e do meu envolvimento no SUS. De toda essa história que elas trazem um pouquinho, hoje, aqui em São Paulo, a organização da saúde é feita com o apoio de organizações sociais. Então, o município contrata essas OS, que é algo bem polêmico, né, em nível nacional, como a Carla estava falando sobre essa questão do controle social. Nacionalmente questionam muito esse modelo da organização social em saúde, por entender que, de alguma forma, isso pode ferir essa questão legítima do SUS, que é o controle social. Mas é uma forma de funcionamento que São Paulo acabou adotando, entendendo essa cidade e a imensidão que é esta cidade. E hoje eu estou vinculada a um desses parceiros do município, que faz a gestão da região central e da zona norte de São Paulo, no apoio de todos esses programas multiprofissionais, né? Então, hoje a gente vai falar do NASF, né? Do NASF, que está vinculado à estratégia da saúde da família. Eu também faço o apoio do PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que também está vinculado à saúde da família, e também estou no apoio dos programas adicionais que a gente tem aqui no município. Então, na área da saúde do idoso, a gente tem a Unidade de Referência de Saúde do Idoso, a URSI, tem o programa PAI, que é o Programa Acompanhante do Idoso, que também é algo muito comum aqui, presente em São Paulo, mas não é uma política nacional. Tem o SER e o NIR, que são os Serviços Especializados de Reabilitação, o Núcleo Integrado de Reabilitação, que aqui o NIR é de política de município, e o SER é de credenciamento de ministério. Vinculado nesses serviços, a gente também tem uma equipe, as equipes de acompanhante do idoso, que são as equipes APDs. E aí eu também faço o apoio institucional das equipes que são vinculadas ao programa Melhor em Casa. Então, são as equipes EMAD e EMAP, que fazem a parte da atenção domiciliar. Aqui em São Paulo também, a gente tem uma nova tecnologia, uma nova organização, em que alguns serviços da assistência social hoje contam com alguns profissionais da saúde para dar esse suporte. Então, a gente tem tanto as ILPIs quanto os CAEIs, que são os serviços, né, de acolhimento e as instituições de longa permanência do idoso, que a gente tem a equipe de enfermagem do posto de saúde, da unidade de saúde. Então, é todo este universo multiprofissional que eu estou inserida, né? E para mim, eu fiquei muito feliz com o convite, porque falar do NASF fala um pouquinho da minha trajetória profissional, né, já que a gente resgatou, né, um pouquinho disso. Eu fiz parte da primeira grande residência que teve aqui no estado de São Paulo, multiprofissional em saúde da família. Então, a gente tinha começado com as residências multi, na verdade, que era de médico e enfermeiro, e aí eles incluíram a odontologia, e a minha residência, a gente tinha, além dos médicos e enfermeiros e dos odontólogos, a gente contava com as assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, nutricionistas, psicólogo e os psicólogos. Então, foi uma residência muito grande, foi um programa pioneiro aqui em São Paulo, que foi antes de ter as outras residências em saúde da família do município, do estado. Então, foi uma proposta bem bacana, assim, e a gente brinca, né, porque a gente perturbou muito o Ministério,
porque como foi um programa pioneiro, a gente discutiu muito sobre esse projeto político-pedagógico, né? Era uma residência muito no molde da residência médica, né? E aí a gente rodava nas enfermarias, nos equipamentos, mas a nossa formação era em saúde da família, então tinha uma necessidade de constituir uma linha de cuidado, né? Então foi bem bacana. E aí eu fiz parte junto com o Movimento Nacional das Residências de toda a luta que teve para a implantação do NASF, que acabou acontecendo em 2008, a publicação da portaria. Então, falar de NASF é falar um pouquinho da minha história, então eu fico muito feliz, né? E aí, resgatando um pouquinho, né? A Carla trouxe um pouquinho dessa questão do NASF, né? De como ficou o financiamento. Então, hoje a gente está numa situação bem delicada, particularmente do NASF, né? Pode passar, Gi, pode ir para o próximo slide. Então, a portaria que instituiu o NASF enquanto política de governo, quanto política de Estado, foi essa portaria de 24 de janeiro, né, a portaria 154 de 2008. Aqui em São Paulo e na maioria dos municípios aqui, o início começou mesmo efetivo em 2009, que a gente começou a fazer a contratação dessas equipes, vincular, né, na verdade fazer as contagens, né? E aí, neste link, já vai falar de a gente já consegue acessar todas as portarias que vieram depois, por quê? No começo, era uma proposta de vincular cada equipe NASF multiprofissional, né, que era uma carga de 200 horas, de acordo com a modalidade. O nosso estado, como é um estado, a região sul, sudeste, é muito grande, a gente teve uma modalidade que fazia uma cobertura tranquila, né, uma equipe robusta. Então, a gente apoiava até 20 equipes de saúde da família. E isso envolvia um universo de até 5. Aqui em São Paulo, a gente tinha equipes que faziam 5 BS, né? Então, era um pouco aquela loucura que a gente tinha de rodar em várias UBSs e juntar um pouquinho, prestar essa assistência, esse apoio. As portarias foram se modificando, ainda bem, né? E aí mudou para 15, teve toda uma reorganização do desenho. Mudou para 12 equipes de saúde da família, até o desenho que hoje a gente tem. E aí, com todas essas reformulações, a gente teve essa transição, né, que é núcleo de apoio à saúde da família, até o que foi mais recente, que foi do núcleo ampliado e apoio à saúde da família e atenção básica, né? E hoje eu estou num território que mostra muito a razão dessa transição, né? Porque eu tenho uma série de serviços uma série de unidades que tem uma modalidade mista, então não são unidades de estratégia pura. Então hoje eles ampliaram nessa perspectiva do NASF, pensando nesse apoio mesmo, nesse suporte multiprofissional para uma equipe que pode ser pura de estratégia, as equipes de agente comunitário em saúde e até mesmo as equipes de UBS unidade mista. O momento do NASF no estado varia muito, né? Tem variado muito. E o que a gente vai encontrar hoje, né? O pessoal fala muito desse desmonte do NASF, né? São Paulo, o estado de São Paulo e os estados da região sul e sudeste é um estado muito rico. Então, não necessariamente o NASF, a presença do NASF está condicionada ao repasse ministerial. E aí é importante, só que é diferente do que acontece no resto do país, né? Muitos países, muitos estados, se não tem o repasse do Ministério, não tem como o município bancar essas equipes. Então, a gente tem discutido muito em nível nacional sobre esse desmonte, que é um pouquinho do que a Carla trouxe sobre os níveis de financiamento e os níveis de regulação, né? Então, a partir do momento que o Ministério não assume bancar, e agora na pandemia, né, por algumas questões até de outras prioridades, tem se perdido um pouco disso. Então, ficou uma situação muito delicada. Aqui em São Paulo, a organização tem sido muito variada, então, ainda existem as equipes NASFs, com a questão da pandemia também, a revisão das propostas de trabalho, foi necessário repensar um pouquinho das práticas, mas a gente se encontra nesse processo de transição. Mas, com tudo isso, ainda tem um movimento muito forte
nacional contra isso, né? Então, acho que vocês viverão a história para entender um pouquinho desse contexto que a gente ainda está construindo, né? Porque com a situação pandêmica já é 1 ano e meio que a gente tem revisto um pouquinho disso, né? Então, mas esse é o nosso norteador principal, que é que essa foi a portaria, pode passar. E aí, qual que foi o primeiro documento que a gente teve, né? Foi o Caderno 27, que fala um pouquinho disso, né? Que fala um pouco do NASF, que ele vem para compor este cuidado e ampliar o escopo e a resolutividade da atenção primária, mas ele não é a porta de entrada do sistema, né? E isso é um desafio, né? Porque a gente tem um perfil, a população tem um perfil de consumo de saúde muito imediatista, né? Que é um pouquinho do perfil da iniciativa privada, né? Então, eu quero marcar meu psicólogo, eu vou marcar meu psicólogo no convênio, eu quero marcar meu especialista. E aí o NASF veio para romper um pouco desse paradigma, que é um pouco da realidade do nível da iniciativa privada e do perfil de consumo, né, do paciente que não é o paciente SUS dependente, né? Então, vou marcar meu especialista, vou marcar minha consulta individual. Então, ele já traz um pouquinho uma interrupçãozinha, né? E aí, aqui, eles também vão determinar a quantidade de equipe que estava vinculado, né? Então, era inicialmente numa perspectiva delimitada de território, e aí isso foi se ampliando, foi se revendo, né? Eles vão falar um pouquinho dessa questão da organização e da organização do cuidado e dessa gestão, que tem muito também o que a Carla trouxe sobre essa questão do PMAQ, né, que é o Programa de Melhoria e Avaliação da Qualidade. Nesses últimos 2 anos, as equipes de saúde não têm passado por essa avaliação. Na prática, né, o pessoal fica enlouquecido, porque eles entendem que é um momento de avaliação, né, muito similar à acreditação que a gente passa no ambiente hospitalar. Mas eu acho que é muito bacana, né, porque é um momento de olhar para aqueles serviços de saúde, né, e não é um momento, assim, de que nada seja forjado, né. A gente tem municípios que tem uma questão de estrutura muito grave, então eles não conseguem pensar em excelência de qualidade se não tem o um mínimo de estrutura física, se não tem material, se não tem delimitado um fluxo de atendimento, de acolhimento. Então, é bem bacana que tudo dentro da organização do serviço vai se conversando, né? E aí, uma das grandes questões que eles também trazem é que o NASF tem como eixo, né, essa questão da responsabilização, da gestão compartilhada, essa questão do apoio na coordenação do cuidado, que é o papel ouro, né, da atenção primária, né, e aí de uma visão mais ampliada mesmo, num conceito mais ampliado de saúde. Pode passar. E aí, no caderno, a gente tem esses grandes eixos, que na verdade tem muito do que a Carla já trouxe, que são os grandes eixos do SUS, né? Essa perspectiva da gente trabalhar com o território, numa perspectiva da educação popular em saúde, de um trabalho mais integrado, mais inter, né? Envolvendo a participação social, que, como a Carla trouxe, né? Essa questão da gestão, isso tem, né? Para além das reuniões de CONAS com NASCENS, que tem a participação e o controle social no sentido macro, todas as unidades de saúde têm que instituir um conselho gestor local, né, que é quem vai dar essa diretriz. E esse conselho também local é quem vai determinar até a composição dessas equipes multi, né? Então isso é bem bacana. A questão da educação permanente e do matriciamento enquanto tecnologia, a humanização, que tem a ver aí também o que a Carla trouxe, que tem a ver com a PNH, que é a Política Nacional da Humanização, e toda a questão do Humaniza SUS, que tem buscado diferentes frentes para esse trabalho, e a questão da promoção da saúde. Pode passar. Gente, desculpa, que eu tô aqui em casa e tenho 2 pequenas aqui, ó. E aí é bem bacana, né? E eu acho que pensando até em vocês enquanto no processo de formação que a gente tem, né? Eu acho que nós todos, profissionais da saúde, a gente tem muito aquele desafio de pensar muito na nossa prática de diagnosticar, né, pensar, o nosso furor é diagnóstico, terapêutica, de maneira muito mais eficiência, né?
E o convite que o NASF faz é um pouco algo que vai além, né? Na verdade, não é que não valoriza isso é muito fundamental, né? Mas que ultrapassa um pouquinho, né? Então, era uma visão ampliada do processo de saúde e doença, né? E de maneira prática, né? Como que a gente pode pensar nisso, né? Quando a gente pensa, né, no nosso fazer, num cuidado muito médico centrado, focado na doença, a gente não consegue extrapolar. Então, por exemplo, né, dentro da realidade da atenção primária, às vezes a gente está tratando uma questão ginecológica de uma mulher que nunca resolve. Isso é um desafio, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, quando a gente está falando da sífilis congênita de uma gestante. Então, a gente vai lá põe o protocolo. Sífilis, qual que é a terapêutica, belezinha. Só que às vezes tem um cenário, todo um contexto que não está favorecendo a isso. Um exemplo, né? Então, eu estou tratando a mulher, que é a grávida, mas ela tem um marido que não tem essa adesão. Eu não tenho nenhuma proposta de pré-natal do homem. E aí é um pouquinho uma forma da gente ampliar o olhar. Então, para além do diagnóstico, da excelência do diagnóstico e o acesso à terapêutica. Então, o remédio é esse, a prescrição é essa. A gente tem que entender o cenário em que essa pessoa está inserida para a gente propor uma terapêutica que seja efetiva e seja resolutiva, né? Então, isso é algo que a medicina e família e comunidade, a residência, nos convida muito, né? Essa questão da construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticos tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes a gente faz um recorte, a gente tem um setting, sai do consultório médico, a gente faz uma leitura, um recorte, né? E aí como que a gente vai compartilhar um pouco disso, né? Então é uma leitura numa visão muito maior, muito ampla nessa concepção mesmo diversificada da doença, né? Essa ampliação de objeto de trabalho, que é um pouco do que eu estou falando, né? Então, nosso foco não é a doença, é o sujeito e onde ele está inserido, né? Na residência de saúde da família, nosso primeiro semestre foi trabalhando com famílias em saúde da família. E como a gente concebe? A gente parte de uma concepção de que família é uma unidade sistêmica. Então não adianta eu ficar focada na minha gestante, se ela está dentro de um cenário, não adianta eu ficar focada no meu AVC, se ele tem todo um cenário, tem todo um entorno, né, em volta daquele paciente, né? Então a gente tem que analisar toda essa constituição familiar, que vai funcionar de maneira protetiva, né? Vão ser a minha rede de potencialidade ou não, né? Vai ser onde vai estar meu risco, onde a gente vai ter que refinar esse olhar, né? E essa é uma das coisas que é muito legal, que é um desafio até hoje do NASF, essa questão de transformação dos meios ou instrumentos de trabalho, né? Recentemente eu estava num processo de seleção de profissionais para atuação no NASF, né? E aí a gente estava pegando, por essa questão até da pandemia, a gente tem aparecido no nosso processo seletivo pessoas altamente especializadas em todas as áreas, né? E aí eu falo um pouquinho disso para o pessoal, né? Eu falo, gente, vocês não têm um setting organizado, não vai chegar na unidade, vai ter meu consultório de fonoaudiólogo, meu consultório de psicóloga, meu divã da psicologia. Não é este espaço, né? E aí, às vezes, a leitura que as pessoas fazem é de um sucateamento do SUS, e não é. É porque acho que a provocação que o NASF traz porque a gente tem que ampliar a nossa atuação além dos muros da unidade. Tem uma limitação real de espaço? Temos sim, mas não adianta eu falar do tabagismo num espaço fechado, num setting organizado. Talvez vai ser lá no bar do seu Zé que eu vou captar esse pessoal do tabagismo, ou no barzinho, no lugar do narguile, que é onde que eu vou buscar. Então, essa provocação, quando a gente fala do conceito de território e de extrapolar, vem muito a ver com isso, né? E fala muito de transformar os meios, né? Eu lembro no meu primeiro ano de residência que eu não conseguia adequar o meu vocabulário para falar, né? Com as pessoas. Eu falava, o que o médico trouxe? A senhora está com a otite média crônica, né? Você falava, o que eu tô falando para ela, né? Então era aquele negócio de a gente até adequar o nosso vocabulário acadêmico. O que tá falando? O ouvido tá purgando, tá? E a gente vai aprendendo uma série de coisas que o mundo acadêmico às vezes blinda tanto a gente, né? A gente busca tanto essa excelência
e que às vezes o nosso repertório não atinge. Então a gente tem que ter esse afastamento para conseguir se aproximar, né? Então, é um desafio muito grande, né? Então, é trazer para o concreto, é fazer uma prática educativa efetiva, não adianta falar de alimentação saudável, a gente tem que vivenciar isso na prática, como se prepara um alimento, e isso serve para todas as áreas, né? Todas as áreas que compõem a nossa equipe multiprofissional. E aí também vai trazer como premissa essa questão do suporte para o profissional de saúde, né? Quando a gente fala da nossa grande tecnologia enquanto NASF, que é o apoio matricial, é isso. Então, assim, hoje, o meu médico generalista, ele tem que ter uma noção, sei lá, de um desenvolvimento neuropsicomotor típico em todas as áreas. Por quê? Porque a gente vai aumentar o escopo e a resolutividade da atenção primária, né? Voltando àquilo que eu já falei, né? É o perfil de consumo de saúde. Então, chega na consulta, a pessoa perdeu um ente querido, e agora na pandemia a gente tem trabalhado muito isso. Tá em luto, manda para psicólogo. Você fala, não, isso é a fase natural do luto, né? Se ele entrasse na consulta, acabou de perder um ente essa semana e não chorasse, aí que a gente ia achar que tinha algo difícil, né? E isso é legal, porque isso tem a ver com a gestão da clínica do SUS, né? Que é alvo de muita crítica, essa questão das listas de espera para o atendimento de especialidade, né? E é aquilo, né? Na hora que a gente vai avaliar essa demanda não é real, essa demanda é do profissional de saúde, não é do usuário. O espaço de cuidado dele, às vezes, não está num serviço especializado, está num serviço da própria comunidade. E isso foi algo que eu vivi muito na prática, né? Na unidade que eu trabalhava como profissional já do NASF, tinha um grupo de artesanato, que era um grupo formado por várias pessoas que, ao nosso ver acadêmico, teria uma demanda para um atendimento psicológico, psiquiátrico e até de uma rede especializada. Só que eles elegeram aquele espaço como um espaço de cuidado, até porque eles tinham horror à saúde mental, né? Eu não sou louca, eu não vou passar com psicólogo, eu tomo meu remédio, mas estou bem, eu não quero tomar meu remédio. E aí é muito bacana quando a gente, enquanto serviço de saúde, consegue promover esses espaços, e é muito importante a gente respeitar o direito de escolha do usuário. Então, eu, enquanto usuário, eu vou escolher meu espaço de cuidado. E isso é o que eu, hoje, Sabrina, faço no meu convênio. E por que tem que ser diferente para o paciente do SUS, né? Então, é muito importante que todas essas ferramentas que a gente trabalha, e todo esse olhar que traz, é um pouquinho também da gente sair deste lugar nosso, enquanto profissional de saúde, detentor de saber, né? E isso está muito ligado com o que a gente vai falar, que são as ferramentas de trabalho do NASF. Pode passar. Então, a gente vai falar do projeto terapêutico singular, né? Quando a gente fala um pouquinho disso, isso aí é algo que vive no imaginário de todo mundo, né? O que é um PTS, né? A gente está falando aí de uma situação de saúde, né? Que extrapola, às vezes, um usuário. Mas, às vezes, é somente um usuário. Um braço quebrado, pronto, acabou. Vida que segue, né? Às vezes é uma coisa muito objetiva, às vezes não. E aí, o projeto terapêutico singular, que é algo que se constrói dentro de uma equipe, ele vai envolver o quê? Os diagnósticos. E os diagnósticos, né, para além da doença, né? Então, qual que é o diagnóstico que eu tenho? Eu tenho um diagnóstico, não adesão a uma terapêutica medicamentosa, eu tenho um diagnóstico de dificuldade de acesso a uma rede especializada, então eu tenho diagnósticos também de gestão, né? Então, e tem os diagnósticos objetivos, então é uma hipertensão não controlada, é uma diabetes, é uma fragilidade de uma dinâmica familiar, é um conflito familiar. Então, é um conceito de diagnóstico que extrapola o orgânico, né? Então, é uma série de diagnósticos, né? E aí, a equipe de saúde vai pensar em definir essas metas, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? O que é falar de um cuidado longitudinal para um cara que está pensando no que ele vai comer amanhã? Não tem sentido, né? Não tem sentido, né? E isso foi algo que eu vivenciei com muita dor, porque as populações vulneráveis, eu lembro que eu ia fazer visita e eu falava, essa pessoa é mais nova ou tem minha idade e ela já está com um prejuízo na visão por conta da diabetes. E aí era algo que eu não concebia, mas era aquilo, o cara era um sobrevivente, ele não pensava na manhã, né? Desculpa, gente, eu vou beber uma água.
Então, é algo que a gente tem que pensar, né? O que a gente quer, né? Uma professora minha falava, bom é ser bonito, rico e saudável, né? Então a gente deseja a excelência, mas a gente precisa hierarquizar esses objetivos, porque não adianta a gente pensar no padrão ouro. Ah, eu quero que o cara seja rico, saudável, bonito, autossuficiente, não dependa do SUS, trabalhe, tenha uma carreira de sucesso. A gente quer isso, mas aonde a gente vai começar, né? Então a gente tem que dar um passo de cada vez. Uma das coisas que também é muito bacana é a divisão de responsabilidade. E dentro do cenário da estratégia de saúde da família, isso é uma coisa muito linda, porque a gente tem casos extremamente complexos que a nossa visão, às vezes até a visão do paciente, você fala, ah, só o doutor vai resolver. E às vezes, gente, a gente comunitária é na comunidade que consegue desvendar este mistério pra gente, né? Então, às vezes a gente está falando de uma lesão de uma perna de uma idosa que mora sozinho que nunca fecha. E às vezes é o pessoal da pastoral da igreja, do grupo de reza da igreja, ou é um vizinho que vai ajudar a empoderar essa idosa nesse cuidado do curativo e vai fazer muito mais sentido do que o cuidado que a gente está prestando. Então, é muito bacana, né? Então, a gente vai dividir essas responsabilidades e ver quem tem esse potencial para atingir esse objetivo. E para todo o plano de cuidado, né, para o projeto terapêutico singular, a gente tem que pensar numa reavaliação. Então, é algo muito dinâmico, né? E uma das coisas, né, quando a gente fala de diagnóstico, metas, responsabilidades e reavaliação, uma das coisas que é muito importante, né, envolver o paciente, envolver o cliente, né? Eu brinco, né, às vezes com as minhas equipes até hoje, eu falei, gente, só foi um detalhe que vocês esqueceram. Isso tudo que a gente pensou não faz sentido para aquele usuário, para aquela família, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E aliado ao projeto terapêutico singular, a gente também tem um projeto de saúde do território, né? E isso daí, não só o NASF entra como equipe de saúde, hoje eu consigo vivenciar muito com o PAVS, né? Que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis que a gente tem aqui em São Paulo, porque isso tem muito a ver com qualidade, né? E é a hora que a gente vai falar da dengue, das arboviroses, que é algo que é muito, que a gente tem discutido muito, né? Zika, chikungunya, mas para as questões das áreas escorpiônicas, as questões de rato, leptospirose e de todas essas doenças que o Programa Ambientes Verdes Saudáveis e a presença do APA ajuda muito a gente, né? Então é bem bacana. Então são olhares e são projetos mais amplos. Pode passar. E aí, o documento norteador, eu deixei esse caderno, porque a gente tem outros cadernos complementares também. Mas é porque vai falar um pouquinho, organiza um pouquinho o cuidado, e depois a gente tem os outros cadernos que vão, na verdade, desenvolver um pouquinho mais. Vai falar de todas as linhas de cuidado, né? Então, onde o NASF entra, né? Assim como a estratégia de saúde da família vai ter as suas prioridades, né? Conforme um diagnóstico situacional, então a gente tem na estratégia, a gente trabalha os hipertensos, diabéticos, hanseníase, o menor de 1 ano, a gestante. O NASF também tem os grandes eixos, né? E isso também tem a ver com o PMAQ, o PMAQ também traz isso, né? Então vai ter o eixo da saúde mental, tudo que envolve a questão da reabilitação e da saúde da pessoa idosa, a questão da alimentação e da nutrição e das práticas, né, as alimentares, a questão segura, a parte da assistência farmacêutica, toda essa questão de trabalho do serviço social e da intersetorialidade, né, que aí a gente vai compor com todos os serviços da assistência, CRAS, CREAS, as redes credenciadas, a atenção da criança e do adolescente, né, muito próxima à linha da saúde da criança, da estratégia, da saúde da mulher também, a questão das práticas integrativas e complementares, que nesse momento de entrada do NASF teve toda uma remodelação, né, e foi bacana, né, a gente tem aqui em São Paulo uma residência só de práticas integrativas, então é bem legal, né, um pessoal bem bacana, e a questão das práticas corporais e da atividade física também do NASF. Então, são os grandes eixos, né, são os grandes carros-chefes da atuação da equipe. Pode passar. E acabou. Não, já acabou, acabou essa parte. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente tem esse desafio hoje dessa reorganização. Dentro da cidade de São Paulo, a gente já tem diferentes momentos. No estado de São Paulo, hoje, o NASF passa por diversas questões.
essa questão da fragilidade do financiamento é algo dado, principalmente agora na questão da pandemia. E hoje, a provocação que a gente tem feito, né, em todos os fóruns, em todos os espaços, é perguntar mesmo, né, se o apoio matricial, essa concepção de saúde, é cabível para as práticas de saúde que hoje a gente executa. E a minha resposta, né, eu como uma pessoa que esteve desde o começo, eu acho que sim, mas eu acho que é necessário a gente repensar a própria prática da atuação da equipe de saúde da família. Porque o NAF foi desenhado num modelo em que a estratégia está completa e está fortalecida. E aí hoje, como que é para um apoio, apoiar a equipe de saúde da família que está quebrada, né? Hoje, com o desenho que foi feito, por exemplo, foi tirado muito, pensando nessa lógica de organização do trabalho, foi tirado a perspectiva do médico fazer visita, né? Você fala, o doutor no consultório consegue atender muito mais gente, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem discutido na linha do NASF que caminham muito junto com a discussão da medicina de família e comunidade, né? E eu tenho participado muito dessas discussões aqui em São Paulo. O pessoal da residência, um dos coordenadores da residência do município, foi um colega meu contemporâneo de faculdade, foi médico da minha equipe EMAD. Então, são discussões que estão muito em paralela. Eu acho que a pandemia veio para, às vezes, deixar a gente um pouco nessa inércia, né, nesse movimento de desmonte e desorganização, mas eu acho que é importante para todos nós, né, trabalhadores e profissionais que estão se formando para o SUS, estarmos muito atentos, né? Porque acho que é algo de muita fragilidade. Então, não nos seria surpresa, de repente, a gente ver que o Ministério pensou em outras coisas. Mas é um pouquinho disso tudo que o Nasser vem trazer e vem compor. Esta é a essência do NASF e continuaremos firmes na luta aí pela medicina de família e comunidade, como diz meu amigo, né, raiz, né, porque hoje até os planos de saúde têm falado muito disso, né, a gente brinca que é uma medicina de família muito Nutella, e o NASF, acho que com ajustes para serem feitos, sim, também o NASF enquanto uma política de saúde forte que precisa permanecer. Ufa! Muita coisa, né, gente? Muito obrigada, foi excelente. Novamente, suspeita, amo o tema, fico cada vez mais encantada. São muitas coisas, muitas informações, mas muito preciosas, porque nós precisamos entender tudo isso para atuar de forma correta futuramente. Uhum. Muito obrigada pela palestra, só temos a agradecer você. E quem quiser tirar dúvidas, a gente pode abrir o microfone, pode falar, pode escrever, que a gente está aqui lendo. E por enquanto, só tem elogios, né, aqui, que adoraram as aulas, muito obrigada, que foi excelente. Só agradecendo mesmo a vocês. E, pessoal, os ligantes, por favor, tenham o link de presença, tá? Aqui, e aí já vão preenchendo também, por favor, para garantir a presença. E, por enquanto, muitos elogios. As duas realmente muito boas, adorei os temas, muito obrigada.